E nos próximos capítulos da novela Renascer, o Egídio cometerá uma de suas piores maldades já vista na novela e decidirá se livrar do Marçal de maneira assustadora, o jogando dentro de uma fornalha, ainda vivo, para que o funcionário pague com a sua vida pela traição que ele acredita que o Marçal cometeu sobre o disparo que lhe atingiu meses antes. O Marçal, amarrado em um galpão, implorará por sua vida, afirmando que não foi o culpado pelo disparo, mas o Egídio debochará na cara dele, dizendo que o que já foi feito não terá mais volta. Nesse instante, o Damião aparecerá logo atrás do Egídio e pedirá autorização para jogar o Marçal dentro da fornalha. Pois termine o serviço, Damião, e trate de limpar toda essa sujeira que restar desse infeliz, dirá, saindo em seguida. Horas depois, o Damião afirmará ao patrão que cumpriu com a ordem, mas o que o Egídio não poderia imaginar é que o Marçal terá deixado algo na cena do crime que o destruirá de forma brilhante, fazendo o Inocêncio e o delegado terem a prova que tanto precisavam sobre quem foi o culpado pela morte do Venâncio. O Inocêncio, furioso, invadirá a fazenda do Egídio e, no impulso, se vingará de forma surpreendente, fazendo até mesmo o delegado se desesperar com o que verá. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo se você gostaria que o Egídio pagasse por suas maldades na cadeia. Tudo poderá acontecer assim que o Egídio e a Eliana começarão a discutir na sala de estar. As vozes exaltadas darão eco pelas paredes, aumentando a tensão. O Egídio, com o rosto contorcido de raiva, encarará Eliana com desconfiança. Pois eu quero um teste de DNA quando esse bebê nascer, Eliana. Eu preciso ter certeza de que eu sou o pai, exigirá o Egídio, apontando o dedo para ela de forma acusadora. A Eliana, com um olhar desafiador, cruzará os braços e balançará a cabeça. Pois eu já disse que não tem necessidade disso, Egídio. O bebê é seu. Eu só tive com você esse tempo todo. De quem mais seria? Dirá ela, tentando manter a calma. O coronel, no entanto, não acreditará em uma palavra sequer do que ela dirá. Pois eu sei que você tá me fazendo de trouxa, Eliana. Algo aqui me diz. Até o Marçal me alertou sobre isso. Eu não vou cair nessa sua conversinha fiada de zorra toda, dirá ele, com os olhos cheios de desconfiança. A Eliana, percebendo que não conseguiria convencê-lo facilmente, mudará de tática e começará a se fazer de louca. Egídio, você tá imaginando coisa. Eu não tive com mais ninguém. Você é o único, afirmará ela, colocando a mão no peito para enfatizar sua sinceridade falsa. O Egídio dará um passo em direção a ela, com os olhos fervendo de raiva. Pois pare de mentir para mim, Eliana. Eu não sou idiota, gritará ele, levantando a mão como se fosse bater na mesa, mas parando no último segundo. A Eliana, fingindo calma, dará um passo para trás. Eu não tô mentindo, coronel. Por que você não pode confiar em mim? Mas eu te digo uma coisa. Se você não confiar, eu arrumo quem confie e eu sumo de sua vida de uma vez por todas, questionará ela, tentando parecer ofendida. A raiva do Egídio atingirá seu ponto máximo. Confiar em você? Você acha que eu sou cego, Eliana? Você tá me traindo? Ou você acha que eu não vi as suas escapadas aqui da fazenda? As horas que você sumiu, nem Mariana sabia onde você tinha se enfiado. Acusará ele, avançando rapidamente em direção a ela. A Eliana, sem se intimidar,
levantará a voz também. Eu nunca te traí, Egídio. Você tá sendo paranoico. Eu não tô aguentando mais essa sua marra toda. Gritará ela, com os olhos brilhando de desafio. O Egídio, fora de si, perderá o controle. Já chega! Gritará ele, empurrando a Eliana com força. Ela tropeçará e cairá no sofá, ofegante e assustada. Por sorte, o impacto será amortecido e ela não perderá o bebê. A Eliana, recuperando o fôlego, olhará para ele com medo e raiva. Você é um louco. Poderia ter machucado nosso filho, Egídio. Dirá ela, segurando o ventre protetoramente. O Egídio, respirando pesado, perceberá o que fez e dará um passo para trás, ainda furioso, mas um pouco arrependido. Eu só quero a verdade, Eliana, dirá ele, percebendo que passou do ponto. A Eliana, ainda sentada no sofá, levantará a cabeça com dignidade. A verdade é que esse bebê é seu, Egídio. Mas se você continuar assim, você vai acabar afastando todos que te amam, dirá ela, com uma mistura de raiva e tristeza na voz. Nesse momento, o telefone do safado tocará. O telefone do Egídio tocará naquele instante de maneira insistente, interrompendo a tensão na sala. O Egídio pegará o aparelho, olhará para a tela e dará um sorriso malicioso. Ele atenderá com um tom de voz mais baixo, saindo de fininho para longe da Eliana. Pois alô, me diga, homem, deu certo? Questionará o Egídio, andando rapidamente até a cozinha. Do outro lado da linha, uma voz grave responderá. Foi difícil, coronel, mas eu achei a encomenda que o senhor me pediu. Tá tudo no jeito para fazer o serviço. O Egídio, sentando-se na cadeira da cozinha, esfregará a testa com a mão livre. Você tem certeza? Não podemos deixar rastro, você sabe disso, dirá ele. Pode confiar, coronel. Meu serviço não tem mió nessa região, não. Foi complicado, mas eu consegui achar a encomenda. Ele nem suspeita de nada. Tá lá amarrado no galpão. Agora é só dar as ordens que eu termino o que eu comecei. Responderá a voz, com um tom de satisfação. O Egídio respirará fundo, tentando manter a calma. Eu que vou fazer o trabalho. E não é o que você tá pensando, não. Não podemos mais adiar. A Eliana tá me deixando louco com essas mentiras. Preciso resolver isso de uma vez por todas, dirá ele, com seus olhos brilhando. Entendido, mas coronel, vai precisar de algo mais? Algum detalhe específico? Perguntará a voz, demonstrando prontidão para agir. O Egídio apertará o telefone com força. Eu só quero que faça bem feito, sem erros. Eu não posso correr risco, afirmará ele, olhando pela janela. Pois considera isso feito, coronel. Vamos cuidar isso do jeito que o senhor mandou. Ele tá aqui amarrado só esperando pelo senhor, dirá a voz, antes de desligar. O Egídio, ainda segurando o telefone, ficará alguns segundos em silêncio, refletindo sobre a decisão. Será a hora que a Eliana chegará. Eu posso saber que encomenda é essa e com quem você estava falando, coronel? Dirá ela, já desconfiada. Eu vou sair, não é nada não. Eu preciso resolver algumas coisas, Eliana, responderá o Egídio, tentando parecer casual, mas o nervosismo em sua voz não passará despercebido pela Eliana. Resolver o quê? Eu vou junto. Tá feito, responderá ela, levantando-se rapidamente, como se quisesse impedir que ele saísse sozinho. O Egídio balançará a cabeça, erguendo a mão para impedir sua aproximação. Não, Eliana, você vai ficar aqui. Isso é coisa de homem, dirá ele, com um tom de voz firme e definitivo. A Eliana estreitará os olhos,
desconfiada. Ah, faça-me o favor, Egídio, coisa de homem. O que você tá tramando dessa vez? Eu não confio em você saindo assim do nada, dirá ela, com a voz carregada de preocupação. O Egídio suspirará, tentando manter a calma. Eliana, só fique aqui e confie em mim, eu volto logo, dirá ele, dirigindo-se à porta. A Eliana, sem poder fazer nada, observará o Egídio sair, o coração batendo acelerado de medo e angústia. O vilão, do lado de fora da casa, caminhará rapidamente até seu carro, ligará o motor e partirá em direção ao meio de suas terras. A Eliana, sozinha na fazenda, não conseguirá se livrar da sensação de que algo terrível estava para acontecer. Enquanto isso, no galpão abandonado estará o Damião, que dará uma grande surra no Marçal. E o homem sequer desconfiará de quem contratou o trabalho do ex da Ritinha foi o seu próprio patrão. O Egídio irá até o galpão, onde o Marçal estará amarrado, e o homem ficará aliviado ao ver o patrão, mas logo o alívio dará lugar ao medo. Afinal, o Egídio estará ali com um único propósito: se vingar do disparo que ele acusa o Marçal de ser o culpado. O Marçal, amarrado e com a boca amordaçada, olhará para o Egídio com os olhos arregalados. O alívio inicial por ver seu patrão logo se transformará em pânico ao perceber a expressão severa e vingativa no rosto do Egídio. O coronel, com passos lentos, se aproximará do jagunço amarrado, com seus olhos faiscando com uma fúria contida. Eu não sei se você tá lembrado de quando o delegado teve aqui. Você até perguntou o que ele queria. Pois ó, pai, ele veio dizer que se encontrar um cartucho de bala onde o sujeito que me deu aquele tiro se atocaiou. Tá lembrado? O Egídio começará com a sua voz calculista. Ele pausará, observando a reação do Marçal, que se debaterá inutilmente nas cordas que o prendem. E com um sorriso cruel, o Egídio continuará. E não é que aquela bala era? Veja você, não é que a danada era do mesmo calibre da arma que eu te dei para dar cabo de João Pedro? Tá lembrado? Aturdido com a informação, o Marçal não saberá como reagir. Seus olhos se arregalarão ainda mais e ele tentará balbuciar algo, mas a mordaça sufocará seus protestos. O Egídio observará a reação do jagunço com um olhar de desprezo, sua voz se tornando mais intensa. Para não tirar nenhuma conclusão precipitada, eu fui até a sua casa, eu revirei aquele perdideiro todo até encontrar a arma. E para minha surpresa, Marçal, eu vi que tava faltando uma bala no pente. Uma só, Marçal. Aí eu te pergunto, como é que pode uma coisa dessa? O Egídio inclinará a cabeça para o lado, como se esperasse uma resposta razoável. O Marçal, desesperado, balançará a cabeça freneticamente, tentando articular alguma defesa. O Egídio, vendo o sofrimento do homem, baixará um pouco a mordaça dele. Você não fez nada, mas eu vou fazer. Em pensar que eu te dei a marca dos Coutinho, te tratei como irmão, Marçal, e você me pagou com traição. O pior de tudo, o que mais me dói é que você teve a vida do João Pedro nas suas mãos naquela estrada e atirou em mim, Marçal. Gritará o Egídio, com a sua voz ecoando pelo galpão. O Marçal, com a voz rouca e desesperada, começará a implorar por perdão. Coronel, pelo amor de Deus, eu não fiz nada disso. Alguém tá querendo me derrubar. Eu sempre fui fiel ao senhor. Choramingará ele, com lágrimas de medo escorrendo pelo rosto sujo. O Egídio, no entanto, não mostrará misericórdia. Cala a boca, Marçal. Sua sorte é que ainda tô raciocinando.
Você não tem noção do quanto eu confiei em você, do quanto eu te considerei, e olha onde a gente tá agora, dirá ele, sua voz tremendo de raiva e decepção. O Egídio, sem desviar o olhar do jagunço, se aproximará de uma fornalha que estará acesa, pronta para ser usada. Ele começará a mexer nas brasas, aquecendo ainda mais o grande forno. Ele começará a atacar bastante pedaço de madeira, enquanto Marçal, preso e impotente, continuará a implorar por sua vida. Coronel, pelo amor de Deus, me escuta. Eu não fiz nada disso, eu juro. Eu sempre fui leal ao senhor. Por favor, não me dê cabo assim. Berrará o Marçal, com o medo transparecendo em cada palavra. O Egídio, com o rosto iluminado pelas chamas da fornalha, pegará a barra de ferro incandescente. Ele se aproximará lentamente do Marçal e dirá: eu acho que tá quente o suficiente, eu já posso te tacar lá dentro, dirá o vilão, na intenção de acabar com o capanga antes de jogá-lo. Você traiu minha confiança, Marçal, e agora você vai pagar por isso, dirá o Egídio, com a sua voz firme e resoluta. Enquanto isso, o Damião, observando a cena de um canto escuro do galpão, permanecerá a postos, preparado para intervir caso o Egídio precise de ajuda. Seus olhos fixarão na figura do Marçal, agora tremendo e suando frio. O Marçal, em um último ato de desespero, conseguirá retirar um pequeno envelope do bolso e discretamente entregará ao Damião, que estará perto o suficiente para pegar o objeto sem que o Egídio percebesse. Pois entregue isso ao Inocêncio um dia, se você quiser fazer justiça pelo filho dele, sussurrará o Marçal, com a voz rouca de medo e dor. O Damião pegará o envelope, mas não dirá uma palavra sequer. Apenas assentirá com a cabeça, guardando o objeto em seu bolso de forma disfarçada. O Egídio, sem desviar os olhos do jagunço, continuará com a sua intenção de tortura. Com um movimento brusco, ele empurrará o Marçal em direção à fornalha, jogando-o nas chamas. O grito de agonia do Marçal ecoará pelo galpão, mas logo será sufocado pelo crepitar das chamas. Com a missão cumprida, o Egídio voltará para casa, tentando apagar da memória o som dos gritos do Marçal. Ele estacionará o carro e entrará na casa, como se nada tivesse acontecido. Os dias se passarão e o Marçal será dado como desaparecido. A falta do jagunço gerará desconfiança na fazenda, especialmente na Eliana, que notará a tensão crescente no Egídio. O delegado Nórcia iniciará uma investigação, mas não conseguirá encontrar vestígios do paradeiro do Marçal. A Eliana, determinada a descobrir a verdade, procurará o Damião, que estará evitando qualquer confronto sobre o assunto. Damião, eu sei que você sabe alguma coisa sobre o Marçal. Me diga a verdade, o que aconteceu com ele? Exigirá a Eliana, olhando diretamente nos olhos do capanga. O Damião hesitará, tentando manter sua lealdade ao Egídio, mas os olhos insistentes da Eliana penetrarão sua resistência. O coronel foi quem? Marçal, cê sabe. Começará ele, sem coragem de completar a frase. Eu sabia, o Egídio tá por trás disso, dirá Eliana, frustrada. Damião, você precisa me ajudar a fazer justiça. O Marçal não merecia isso. Entregue o que ele te deu ao delegado. É a única forma de provar o que o Egídio fez. O Damião, dividido entre a lealdade ao patrão e a busca por justiça, finalmente cederá ao apelo da Eliana. Com um suspiro pesado, ele entregará o pequeno envelope ao delegado, revelando a cápsula que o Egídio terá deixado cair da arma
usada no atentado contra o Venâncio. O delegado, analisando a cápsula, verá que ela corresponde perfeitamente ao calibre da arma usada no crime. Essa evidência será a peça final que faltava para ligar o Egídio ao atentado e ao desaparecimento do Marçal, decretando a prisão dele. E agora, você gostaria que o Marçal tivesse uma nova chance e mudasse de lado e ferrasse o Egídio? Sim ou não? Ou o Marçal deve honrar o Egídio até o fim? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.